Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre citoplasma e organelas citoplasmáticas, ok? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o citoplasma da célula eucarionte. A gente precisa lembrar que na verdade existem dois tipos de célula, a célula procarionte e a célula eucarionte, né? A célula procarionte é a célula da bactéria e a única organela citoplasmática que a célula da bactéria tem é o ribossomo. Agora, a célula eucarionte, ela possui várias organelas citoplasmáticas. Lembrando que existem dois tipos de célula eucarionte, a célula animal e a célula vegetal, tá bom? E as organelas elas compartilham algumas organelas, então quer dizer que algumas organelas elas são iguais tanto na célula eucarionte animal como na célula eucarionte vegetal. Embora a célula vegetal tenha algumas organelas que a célula animal não tem, e a célula animal tenha algumas organelas que a célula vegetal não tem. Então vamos lá, ó. A célula animal vamos lembrar uma coisa, vai. O que é uma célula eucarionte? Uma célula eucarionte é aquela célula que tem o núcleo verdadeiro. Então, é uma célula que tem carioteca, que é a membrana nuclear. O material genético fica aqui, ó, dentro do núcleo. Tanto a célula animal, que é essa célula aqui, tem o núcleo verdadeiro, como a célula vegetal também tem o núcleo verdadeiro aqui em roxinho, tá bom? Então vamos lá, ó. Quais são as organelas que existem na célula vegetal e na célula animal? Então a célula vegetal ela tem retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi ou complexo golgiense ou aparelho de Golgi. Ela possui a mitocôndria, né? Os ribossomos, né? E a célula animal também. Só que a célula vegetal, ela tem algumas coisas que a animal não tem. Então, ela tem a parede celular de celulose, que tá aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Além disso, ela tem o cloroplasto, que a célula animal não tem, e ela também tem um vacúolo enorme, que a célula animal não tem, tá bom? E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre essas organelas citoplasmáticas. Antes de falar das organelas citoplasmáticas, a gente vai falar um pouquinho sobre o citoplasma. Antigamente, os cientistas eles acreditavam que uma célula ela tinha dentro dela, então ela tinha membrana plasmática. Vamos voltar um pouquinho. Ela tinha membrana plasmática e dentro dela ela era cheia de um líquido. E daí eles deram o nome desse líquido de citoplasma, hialoplasma, citosol. Só que mais tarde, com o desenvolvimento tecnológico, né, de microscópios mais potentes, os cientistas descobriram que dentro desse citoplasma existem então pequenos órgãos microscópicos e deram o nome então de organelas citoplasmáticas. O citoplasma em si, que seria a parte líquida, ela é chamada de citoplasma, citosol ou hialoplasma. Veja bem, ó, no citoplasma, essa substância líquida, que é chamada então de hialoplasma, ela contém água, proteínas e minerais. Veja bem, ó, a periferia do citoplasma, então vamos voltar aqui, ó, a periferia é aqui, ó. A periferia, ela é mais viscosa, mais gelatinosa e ela é chamada de ectoplasma. A parte interna aqui, ó, é mais fluida, é mais líquida e é chamada então de endoplasma. Além disso, o citoplasma ele está em contínuo movimento. Na verdade, o citoplasma ele possui pequenas fibras de proteína. Essas fibras de proteína são chamadas de citoesqueleto. Esse citoesqueleto ele vai se contraindo e daí esse citoplasma ele vai fazendo um movimento circular que é chamado de ciclose.
Essa ciclose ela é importante porque ela vai distribuir melhor as substâncias dentro do citoplasma e também ela vai fazer com que essas organelas citoplasmáticas se movimentem aqui dentro. Então, isso é uma coisa extremamente importante, ok? Eu falei que o citoplasma ele tem um citoesqueleto, então vamos tentar entender o que é esse citoesqueleto. O citoesqueleto, na verdade, eles são filamentos de proteína, filamentos mesmo, pequenos fios. Esses filamentos, eles podem ser chamados de microtúbulos, tá? E são filamentos de actina. Eu não sei se vocês se lembram, mas nós temos nas nossas células musculares filamentos de proteína que são chamados de actina e miosina. Esses filamentos são eles que fazem com que haja uma contração e daí esse citosol ele acaba se movimentando dentro da célula, formando essa corrente dentro da célula que a gente chama de ciclose. Esse citoesqueleto, que é o esqueleto celular, ele serve para quê? Para manutenção da forma da célula. Então, cada célula tem um formato diferente. Então, se você pegar uma célula muscular, se você pegar uma célula nervosa ou uma célula da pele, elas têm formatos diferentes. Por quê? Porque elas têm o citoesqueleto que mantém essa forma celular. Além disso, ele vai dar um suporte mecânico na célula, é ele que vai formar os vacúolos alimentares. Eu não sei se vocês se lembram, mas a célula ela faz fagocitose, que é o englobamento de substâncias sólidas, e pinocitose, que é a absorção de substâncias líquidas. Para ela poder fazer fagocitose, a membrana plasmática dela tem que se deformar. Então, quem faz essa deformação e essa formação desses vacúolos alimentares é o citoesqueleto. Além disso, o movimento ameboide, então vocês se lembram que a ameba, ela emite pseudópodes, que são falsos pés, né? E esses pseudópodes, a gente vai falar sobre isso mais para frente, tá bom? Mas esses pseudópodes, eles são formados então por conta do citoesqueleto. Além disso, é ele que vai formar cílios e flagelos. Cílios e flagelos são proteínas locomotoras, então que vão fazer com que a célula movimente esses cílios ou flagelos para essa célula se movimentar ou adquirir alimento. Então, vocês aprenderam com a professora Daniela sobre os protozoários. Os protozoários, eles têm cílios ou flagelos que servem tanto para captura de alimento como para locomoção. Além disso, é esse citoesqueleto que vai ajudar na formação das fibras do fuso na divisão celular. Quando a gente falar de centríolo, eu vou falar dessa formação das fibras do fuso, tá bem? Então vamos lá. Olha só, nesse citoplasma existem então as organelas citoplasmáticas. Eu falei para vocês que a célula procarionte, a única organela citoplasmática que ela tem é o ribossomo. Então, assim, nós temos a célula procarionte que tem o ribossomo e a célula eucarionte que, além do ribossomo, tem todas as outras organelas citoplasmáticas, ok? O ribossomo é essa organela aqui, ele é uma bolinha, né, formada por duas subunidades, essa subunidade maior e essa menor. Como a gente já aprendeu síntese de proteína, você vai lembrar isso. Então, aqui a gente tem o RNA mensageiro, o ribossomo se acopla no RNA mensageiro e faz a leitura. Para quê? Para síntese de proteína. Então, assim, ó, o ribossomo, ele pode estar livre no citoplasma e ele pode estar aderido à membrana do retículo endoplasmático rugoso, ok? Qual a função dele? A função dele é fazer síntese de proteína, tá bom? Veja bem, ó, o ribossomo, ele é produzido lá no nucleolo. Então, vamos dar uma olhada onde que é o nucleolo. Aqui, ó, a gente tem o núcleo, e aqui, ó, a gente tem o nucleolo. O nucleolo é ele quem vai fazer a produção desses ribossomos.
Então, esses ribossomos, eles saem do núcleo, passam através dos poros da carioteca e chegam aqui no citoplasma. E daí o ribossomo no citoplasma vai fazer a síntese de proteína, ok? Veja bem, olha, só uma coisa que é muito importante. Então, a composição química do ribossomo é RNA. A função do ribossomo é sintetizar proteínas e é a única organela que está presente também nos procariontes, tá bem? Além do ribossomo, a célula também tem outras organelas citoplasmáticas. Uma delas é o retículo endoplasmático rugoso. Por que ele é chamado de rugoso? Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo? Só para você poder ver o que eu estou tentando dizer. Aqui, ó, ele tem as bolinhas. Essas bolinhas são ribossomos. Então, ele é chamado de rugoso porque ele possui ribossomos aderidos à membrana. Qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? Bom, se ele contém ribossomos, a função dele é síntese de proteína, mas ele não sintetiza só proteína, ele também faz o transporte dessas proteínas, então síntese e transporte de proteínas. Veja bem, ó, o retículo endoplasmático rugoso, ele é uma continuação da carioteca. A carioteca tá aqui, ó, e o retículo endoplasmático rugoso está aqui, ok? Na verdade, ele envia sinais para o núcleo para que ocorra a transcrição, porque a síntese de proteína vai acontecer nele. Então, vai ser transcrito o RNA mensageiro, ele vai sair do núcleo e vir para o citoplasma, e daí a síntese de proteína vai ocorrer ou no retículo endoplasmático rugoso, ou nesses ribossomos aqui, ó, que estão livres no citoplasma. Tá certo? Além do retículo endoplasmático rugoso, as nossas células também têm o retículo endoplasmático liso. Então, aqui, ó, a gente tem o retículo endoplasmático liso. Por que ele é chamado de liso? Porque ele não possui ribossomos na sua membrana, tá certo? Veja bem, qual é a função dele? Síntese de lipídios. Lipídios são gorduras, né? Principalmente os fosfolipídios. Então, na verdade, o retículo endoplasmático liso, ele produz fosfolipídio. Esse fosfolipídio sai daqui e vai fazer parte da membrana plasmática, vai fazer parte da membrana nuclear, né? Porque eu não sei se vocês se lembram, mas a nossa membrana plasmática ela é lipoproteica, então ela tem 60% de lipídios, e esses lipídios da membrana plasmática, eles são fabricados então no retículo endoplasmático liso. Além disso, o retículo endoplasmático liso, ele também sintetiza hormônios, lipídios esteroides a partir do colesterol. Eu escrevi errado aqui, gente, tá? Não é cholesterol, é colesterol. E daí, a partir desse colesterol, são fabricados os hormônios esteroides. Estrógeno, progesterona na mulher, testosterona no homem, tá certo? Então, eles são sintetizados aqui no retículo endoplasmático liso. Veja bem, ele faz mais uma coisinha. Eu não sei se vocês se lembram, mas para que a gente possa fazer a contração muscular, os nossos músculos então precisam do cálcio, né? Quem regula os níveis de cálcio nas células musculares estriadas, que são aquelas que têm contração voluntária, é o retículo endoplasmático liso, tá certo? Então, além do retículo endoplasmático liso, do rugoso e dos ribossomos, nós também temos o complexo de Golgi. Veja bem, ó, o complexo de Golgi, ele é uma organela formada por discos membranosos achatados e empilhados. Eu não sei se você tá vendo aqui, ó. Tá bom? Na verdade, são bolsas achatadas e a função do complexo de Golgi é armazenar substâncias que são provenientes tanto do retículo endoplasmático liso
como do retículo endoplasmático rugoso. Então, o retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas e manda para o complexo de Golgi. O retículo endoplasmático liso, ele produz esses lipídios, produz muco e manda para o complexo de Golgi. Tá? Veja bem, esse complexo de Golgi, ele tem duas faces, a face trans e a face cis. A face trans, ela se liga ao retículo endoplasmático rugoso, né? Onde as proteínas desse retículo são transportadas para o complexo de Golgi e ele vai fazer o quê? Ele vai modificar essas proteínas. Então, ele modifica proteínas, transforma essas proteínas em enzimas, tá certo? E a face cis, ela fica ligada ao retículo endoplasmático liso. Então, na verdade, ela vai armazenar determinados lipídios para depois secretar esses lipídios para formar a membrana plasmática, tá? Além disso, o complexo de Golgi também origina os lisossomos, os peroxissomos e o acrossomo dos espermatozoides. Na verdade, tá vendo essas pequenas vesículas aqui, ó? Tá vendo? São vesículas de secreção. Essas vesículas, elas podem se tornar lisossomos, elas podem se tornar peroxissomos. Se for uma planta, glioxissomo, porque a planta ela não tem nem lisossomo e nem peroxissomo, ela tem glioxissomo, que também são vesículas que são provenientes do complexo de Golgi. E também vai formar o acrossomo dos espermatozoides, que a gente vai ver agora na sequência, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o lisossomo. Veja bem, o que é o lisossomo? É uma vesícula proveniente do complexo de Golgi. Dentro do lisossomo existem enzimas digestivas e essas enzimas digestivas elas vão fazer a digestão intracelular, que é uma digestão que vai acontecer dentro da célula. Lembrando que digestão é a degradação, é a transformação de uma substância complexa em uma substância mais simples, tá bom? Vamos lá então. Então o lisossomo, ele pode fazer o quê? Ele pode digerir alimentos que são fagocitados pela célula. Quer dizer, alimentos que estão aqui fora. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem um material, a célula faz fagocitose e engloba esse alimento, formando uma vesícula chamada de fagossomo. Esse fagossomo se une ao lisossomo e daí aqui os lisossomos vão fazer a digestão dessa substância. Então, é a digestão de uma substância que vem de fora. Então, isso é chamado de heterofagia. Além disso, o lisossomo, ele pode também digerir organelas que não estão sendo mais utilizadas. Então, por exemplo, uma mitocôndria que está fora de uso, ela ficou muito velha, está fora de uso, o que o lisossomo faz? O lisossomo vem aqui, engloba essa mitocôndria, digere essa mitocôndria, formando esse vacúolo aqui de digestão. Tá certo? Então, isso é chamado de autofagia. A autofagia, então, é quando o lisossomo digere substâncias da própria célula. Então, por exemplo, organelas citoplasmáticas que estão fora de uso. Veja bem, ó. Além disso, o lisossomo ele também tem a capacidade de fazer autólise. O que é autólise? Algumas vezes, algumas membranas do lisossomo se rompem e as enzimas digestivas, elas derramam dentro do lisossomo. Isso pode ter duas consequências. Por exemplo, se isso acontecer na cauda do girino, isso é bom, porque a cauda do girino desaparece e daí aparecem as patinhas, aquela proteína que está presente na cauda do girino e que foi digerida pelo lisossomo que foi rompido, acaba sendo utilizada para a formação das patinhas, a cauda desaparece e daí o sapinho sofre metamorfose, né? De girino ele é transformado em sapinho. Ou o que pode acontecer é
esse lisossomo se romper dentro das nossas células e destruir as nossas células, tá? A gente existe uma doença que ela é chamada de silicose. A silicose é o seguinte: quando a gente respira pó de sílica, esse pó de sílica ele vai lá para o nosso pulmão, o nosso lisossomo tenta digerir o pó de sílica, só que ele rompe, e daí ele vai fazer autólise dentro do nosso pulmão, e daí o nosso pulmão vai ficar cheio de feridinhas, e daí vai ser muito difícil fazer a troca gasosa, né? O oxigênio, quando chega no nosso pulmão, ele vai para a corrente sanguínea, mas como tem essas feridinhas e todo esse tecido lesado, o oxigênio não consegue ir para a corrente sanguínea, e daí a pessoa pode sofrer com insuficiência respiratória. Tudo isso por conta da autólise do lisossomo, tá bem? Além disso, esse lisossomo ele pode formar também o acrossomo. O acrossomo tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tá nessa região aqui. O acrossomo é formado por milhares de lisossomos que estão grudadinhos uns nos outros aí na cabeça do espermatozoide. Para que serve esse acrossomo? Ele possui enzimas digestivas e quando ele chega na parede do óvulo, essas enzimas digestivas são liberadas e ele vai corroendo a parede do óvulo. Para quê? Porque daí o núcleo do espermatozoide vai entrar no óvulo para que aconteça o processo de fecundação, tá certo? Veja bem, ó, o complexo de Golgi, além de ele formar os lisossomos, ele pode formar também o peroxissomo. Os pesquisadores, eles achavam, né, que esse peroxissomo era igualzinho o lisossomo, só que mais tarde eles descobriram que as enzimas do peroxissomo, elas são enzimas que são muito diferentes das enzimas dos lisossomos. Veja bem, ó, enquanto o lisossomo ele é uma enzima digestiva, a enzima que está presente no peroxissomo, ela é uma enzima que degrada gordura e degrada aminoácido em grande quantidade. Um dos maiores problemas é o seguinte, é que quando essas gorduras e esses aminoácidos eles são degradados, eles liberam uma substância tóxica que é a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, quando ele está em grande quantidade na célula, ele vem aqui na membrana plasmática e causa um processo chamado de peroxidação lipídica. Ele tem a capacidade de destruir membranas. Não só a membrana plasmática, mas a membrana também que faz parte das organelas membranosas, tipo retículo endoplasmático liso, rugoso, mitocôndria, complexo de Golgi. Então essa água oxigenada destrói essas membranas e acaba matando a célula. Só que o peroxissomo, ele tem uma enzima chamada catalase. A catalase, ela quebra a água oxigenada, transformando em água e oxigênio, que são substâncias que não são tóxicas para a célula. Existe um experimento para a gente provar que o peroxissomo produz a catalase, que é essa enzima que degrada a água oxigenada. Quando a gente se corta e a gente coloca água oxigenada no corte, não forma umas bolinhas, né? Não parece que ele é efervescente, é porque quando a gente se corta é liberado catalase e a catalase em contato com a água oxigenada, ela libera o oxigênio, tá bom? Por que a gente coloca água oxigenada em ferimento? Porque o oxigênio, ele tem a capacidade de matar bactérias anaeróbias, porque o oxigênio para essas bactérias, ele é tóxico. Geralmente, quando a gente se corta, pode entrar ali algumas bactérias, tipo a bactéria Clostridium tetani, que é a bactéria do tétano. E daí esse oxigênio que é liberado da quebra da água oxigenada mata essa Clostridium tetani, que é a bactéria do tétano. Tá certo? Vamos lá então. Bom, as células vegetais, elas não possuem nem lisossomo, nem peroxissomo. Elas possuem glioxissomo.
Veja bem, ó, esse glioxissomo, ele é super importante para a fotossíntese, mas ele é muito importante para a germinação das sementes. Nós sabemos que a maior parte das sementes possuem óleos. Esses óleos, eles são convertidos em glicose, e daí o embriãozinho que está dentro da semente absorve essa glicose e germina, né? Então ele vai nascer a partir da semente, absorvendo essa glicose, porque o embrião ele não faz fotossíntese ainda, então ele vai precisar da glicose. Ele tira essa glicose das gorduras, porque o glioxissomo ele tem enzimas que quebram a gordura e transformam essa gordura em glicose, ok? Bom, vamos lá então. Além disso, as nossas células, elas têm uma organela chamada mitocôndria. A mitocôndria, a maioria de vocês já ouviu falar. A mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular, né? Aqui tá errado também. E ela vai fazer então a produção do ATP. O que é ATP? É energia. Então, na verdade, a mitocôndria ela vai produzir energia. Quando você come glicose, gordura, proteína, né? Esses alimentos eles vão ser degradados dentro da mitocôndria e eles vão ser convertidos em energia. Só que a mitocôndria ela só faz a degradação do alimento a partir do quê? A partir do oxigênio. Então a mitocôndria, ela vai fazer a produção de energia a partir do alimento mais o oxigênio, né? Ela vai produzir gás carbônico, vai produzir água e vai produzir a energia. Isso é chamado de respiração celular e a gente vai ver um pouquinho mais para frente em metabolismo celular. Veja bem, olha, RNA, ribossomos e ela faz síntese de proteína. A mitocôndria, ela também se reproduz, né? Ela tem a capacidade de reprodução e a gente vai encontrar uma quantidade muito maior de mitocôndrias em células que têm um metabolismo maior. Então, por exemplo, as células musculares que têm um metabolismo maior, ela tem muito mais mitocôndrias do que as células gordurosas, tá? O que é essa teoria endossimbiótica que eu coloquei aqui para vocês? Na verdade, o que acontece é o seguinte: os cientistas eles acreditam que a mitocôndria, na verdade, era um organismo procarionte, então existia um organismo primitivo procarionte que tinha DNA, ribossomos, fazia síntese de proteína e fazia respiração celular. Esse organismo ele foi englobado por um organismo primitivo que seria como se fosse uma célula eucarionte. Então, uma célula eucarionte englobou uma célula procarionte e não digeriu essa célula. E daí hoje a gente diz que é a mitocôndria, que essa mitocôndria era uma célula procarionte que foi englobada por uma célula eucarionte e hoje ela trabalha junto produzindo energia para essa célula. Então essa é a teoria endossimbiótica, tá certo? Além disso, nós temos também uma organela chamada centríolo, que é a organela que vai ser responsável pela divisão celular e formação de cílios e flagelos. Ela é encontrada apenas em animais, não é encontrada em fungos e nem em vegetais. Veja bem, ó, esse daqui é o centríolo, esse daqui, ó, é o centríolo. Ele forma essas fibras aqui, ó, que são chamadas de fibras do fuso. Na verdade, são microtúbulos, tá certo? E esses microtúbulos, eles se ligam aqui, ó, no centrômero do cromossomo, para que esses cromossomos sejam divididos ao meio, tá certo? E a célula possa se dividir. E por último, os cloroplastos. Os cloroplastos eles são encontrados apenas em células vegetais, tá certo? Bom, são encontrados apenas em células vegetais. A função do cloroplasto é fazer fotossíntese e
interessantíssimo também é que esses cloroplastos, eles são como as mitocôndrias, eles possuem DNA, RNA, ribossomos, também sintetizam proteínas, têm capacidade de se reproduzir, e os cientistas também acreditam que células eucariontes primitivas englobaram células procariontes primitivas, que seriam parecidas com os cloroplastos, com a função de produzir moléculas orgânicas e no processo de fotossíntese. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a aula, né? Uma aula extremamente longa, só pontuando mesmo qual é a função de cada organela. Quando a gente falar sobre fotossíntese e sobre respiração celular, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre mitocôndrias e cloroplasto, tá bom, gente? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Se vocês gostaram da aula, deem um like, né? E se inscrevam no meu canal, ok? Beijo!